Estamos ao vivo já, gente? Vou começar a gravar. Certo. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui em mais um webinar da Digital House Schools e é um prazer imenso ter vocês aqui e ter hoje jovens tão maravilhosos que vêm para contar um projeto interessantíssimo, realizado em escolas públicas, sob a coordenação da professora Adriana, na escola, e a coordenação geral do professor Carlos Alberto. Então, a gente tem aqui, vou pedir para vocês deixarem, quem não for falar, deixar o microfone montado, para que a gente possa, então, ter um som bem legal e todo mundo poder se ouvir. Então, hoje a gente vai falar de fake news. Nós temos um assunto aí acontecendo no mundo, não é só no Brasil, mas um assunto seríssimo, que está rolando no mundo inteiro e envolve política, envolve legislação, envolve nós, professores, e os alunos das escolas, certamente. E aí a gente tem, então, como eu estava falando, um grupo de estudantes hoje, né, de estudantes que já saíram do ensino fundamental anos finais, eles fizeram esse projeto ainda no ensino fundamental, mas já estão no outro patamar, já estão no ensino médio, e a gente, então vou apresentar para vocês algumas pessoas convidadas aqui para o nosso webinar de hoje. Então, a gente tem a professora Adriana. Fala um Boa tarde, tudo. Adriana, que está aqui, obrigada, viu, pela sua presença. A gente que agradece sempre. A gente tem a Nicole. Fala um oi aí, Nicole. Você precisa falar para você vir para a tela principal e na gravação sair bonito. Boa tarde, gente. Tudo bom? Aí. Seja bem-vinda, viu, Nicole? Obrigada por estar aqui hoje. A gente tem o Gregory. Oi, gente, tudo bom? Prazer. Boa tarde. Seja bem-vindo. E a gente tem o Guilherme. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Guilherme. Beleza, Guilherme. E a gente tem o coordenador do projeto, que é o professor Carlos Lima. Oi. Ou como diz lá em Minas. Bom. Bem. É bem, né? É bem ou bom? Bem. É bom, bem. Carlos, seja bem-vindo. Você de novo aí com as charges atrás de você. Muito legal essa cenografia que você cria. Evanilson, esse é o cara. Esse é o cara. Professor agora. Muito bom. Carlos, nosso velho conhecido, já fez aqui um relato do projeto de educomunicação, né? E hoje vamos falar do Imprensa Jovem. Sim. Os jovens vão falar, professora Adriana, o combinado que a gente fez vocês vão apresentar o projeto de vocês e eu vou interrompendo à medida que as pessoas vão se manifestando no chat, tá bom? Nós estamos, então, ao vivo também, transmitindo pelo Facebook. Estamos bem felizes com a participação de vocês hoje, com esse assunto tão relevante que é vamos falar de fake news. Professora Adriana e galera, a palavra de vocês. Carlos, a palavra de vocês. Obrigada. Primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Hoje, como a Kátia disse, a gente vai apresentar um tema que está altamente relevante na nossa sociedade, que é o tema fake news, que a gente não consegue ouvir um noticiário ou ler uma notícia de jornal sem que lá esteja estampada essa palavra, né? É uma palavra que hoje faz parte do nosso cotidiano, né? Então, para que vocês entendam o nosso lugar de fala, a gente vai apresentar um pouquinho do que é o nosso projeto para vocês. Kátia, você pode passar um slide, por favor? Andréia que vai passar. Já estou compartilhando já. Pronto. Aqui somos nós, estamos participando, a apresentação já foi feita pela Kátia, né? Então, sou eu, professora Adriana, que estou à frente do projeto aí na MF Dr. João Augusto Breves, que fica na Zona Leste de São Paulo, há 3 anos. Os nossos alunos que estão aqui hoje representando toda a nossa equipe são o Gregory, Guilherme e a Nicole, foram alunos do projeto
no ano passado, né? Este ano não teve como a gente dar continuidade por conta da pandemia, né? Não deu para se formar novas turmas, mas eles estão aí representando um pouco do que acontece lá na nossa escola, no nosso dia a dia. E estamos aí também com o Carlos, né? Que é um parceiraço da gente. A gente está sempre junto aí compartilhando coisas. Próximo, por gentileza. Então, o nome do nosso projeto, do projeto que acontece na nossa escola, é BNE, Imprensa Jovem, né? Muitas pessoas ficam se perguntando por que BNE, né? BNE é uma sigla que significa Breves Notícias na Escola, né? Esse nome foi dado pelos próprios estudantes para o projeto. Quando eu ingressei na coordenação dessa equipe, havia este nome, né? O projeto de educomunicação, como vocês devem saber, ele começou na rede no ano de 2005, né? Mas na nossa escola, ele começou no ano de 2009, ele foi encabeçado, né, pela professora Vera Lúcia de Oliveira, que ficou aí por alguns anos, implementou na escola e seguiu com o projeto por alguns anos. Ela foi seguida pelo professor Sidney Lopes, um educomunicador nato, é um cara sensacional que me ensinou muita coisa, e com sua saída eu assumi a coordenação. Então, esse é um projeto que ele já é tradicional na nossa escola, né? Ele é muito bem aceito pela comunidade escolar, porque a comunidade enxerga, né, a diferença que esse projeto faz na vida dos estudantes, né, e na comunidade como um todo. Próximo, por gentileza. Peraí que tá com um delayzinho aqui, tá? Sem problema. Aí o que está sendo apresentado para vocês é a matriz dos saberes, né, que está presente no currículo de São Paulo. E o projeto Imprensa Jovem, ele consegue contemplar todos os eixos da matriz do saber em um único projeto. Ele é um projeto riquíssimo, porque a gente espera que o aluno ele alcance todos esses objetivos ao longo da sua jornada escolar, da sua carreira escolar. E apenas em um projeto, como Imprensa Jovem, a gente pode contemplar cada cada um desses itens, desses eixos da matriz curricular, né? Então, ele desenvolve a autonomia do aluno, né? A comunicação que está sempre muito, muito presente, porque o projeto é de educomunicação, então ele pressupõe a comunicação, de autoconhecimento, a partir do momento que o estudante ele começa a se autoconhecer, começa a conhecer as suas virtudes, aquelas suas habilidades, enfim, todos os eixos que estão presentes na matriz dos saberes são contemplados dentro do projeto Imprensa Jovem. Por gentileza. E para que a gente consiga atingir esses eixos, contemplar essa matriz do saber, então o que a gente faz? Né? Eu trouxe aqui um pouquinho, é só um pouquinho mesmo, das ações que nós fazemos dentro do nosso projeto, né? Dentre elas, coberturas de eventos e entrevistas. Nós colocamos aí algumas que mais marcaram a nossa equipe ao longo aí da nossa parceria, né? Colocamos aí a Campus Party, né? Um dos maiores eventos de tecnologias do mundo, né? A Bienal do Livro, onde o nosso aluno que está conosco hoje, depois se ele quiser contar a experiência dele, o Guilherme, teve a oportunidade de entrevistar James Burke, que é um engenheiro da Microsoft. Foi um dia muito especial para ele, eu me lembro disso, da emoção que ele sentiu naquele momento. Algumas entrevistas bacanas que fizemos, né? Que eu coloquei a Edson e Hudson, a dupla sertaneja, num evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação, o Valeu Professor. Tivemos também a riquíssima oportunidade de entrevistar o Serginho, né, atleta, jogador de voleibol da Seleção Olímpica Brasileira. Também foi um momento muito especial. E a gente colocou também o dia que a gente não fez a entrevista, mas nós fomos entrevistados, que também foi um dia que marcou muito a nossa equipe, né? Foi um dia que... Estou sabendo disso. Está sabendo, né? Foi o dia que a Globo foi à nossa escola, né? Por indicação do Carlos. O Carlos foi indicado
né, o projeto Imprensa Jovem, né, e como ele é o mentor do projeto, ele foi indicado não, ele venceu, né, ele foi um dos ganhadores do prêmio Aprendizagem Criativa, foi convidado para visitar o MIT, ele está aí depois, ele pode contar essa experiência caso julgue necessário, né, e a nossa escola, né, o nosso projeto, ele representou os projetos, maravilhosos projetos que ocorrem ao longo da cidade, né? Vamos deixar claro que essas ações que são feitas não são feitas apenas por nossa equipe, né? Todas as equipes da cidade, elas tomam essas ações. Nós apenas representamos essas equipes que estão aí espalhadas na cidade, né? E além desses eventos aí, houveram muitos outros, mas além desses eventos que a gente faz externos, fora da escola, e geralmente a convite, a gente também faz coberturas internas, né, dentro da comunidade escolar. André, se puder passar, por favor. Que são eventos internos, a gente colocou alguma coisa aqui, a gente colabora nas ações que acontecem na escola. Então, aqui tem algumas fotos, essa primeira que vocês podem ver foi a colaboração que nós demos para a campanha do Grêmio Estudantil, né? Aí as meninas estavam gravando a campanha eleitoral do Grêmio Estudantil. Quando tem a apresentação de Dia da Família na escola, ou show de talentos que a gente realiza na escola também, qualquer tipo de evento que vá acontecer na escola, a nossa equipe, ela cobre, né, ela dá esse suporte para a escola. Também, quando a gente recebe algum convidado, a gente recebeu a visita dos escritores, né, de escritores, e os nossos alunos tiveram a oportunidade de entrevistá-los também. André, por favor. E além das coberturas que nós fazemos, a gente também realiza produções autorais. Essas são riquíssimas, né? Porque a partir dessas produções autorais é que o nosso aluno começa a entender melhor sobre a produção de mídia, né? Porque eles produzem a mídia do início ao fim. Eles fazem todo esse processo, desde a criação até a finalização. Esses processos são riquíssimos. Então, algumas iniciativas que nós tivemos na nossa escola foi o Papo Reto, né? Que a intenção que a gente teve, já que o projeto Imprensa Jovem ele prioriza dar voz ao estudante, a gente conseguiu enxergar uma oportunidade de dar essa voz ao estudante. Como? Permitindo que ele fale, dando espaço não só de fala, mas de escuta a eles também. Então, nessa fotografia, foi o ano que que estava sendo muito, muito falado a respeito da política, né? Era ano eleitoral, e a gente propôs esse tema, né? Porque a gente queria entender o que o adolescente, o que o jovem pensava sobre o tema, né? Porque muitas vezes fazemos um julgamento errado de achar que o jovem não sabe muito o que diz, né? Não entende muito o que está acontecendo ao seu redor, mas pelo contrário. O jovem ele é super antenado, eles deram contribuições riquíssimas, muito além do que as minhas expectativas. Foi uma experiência riquíssima, foi com a nossa comunidade escolar, foram com alguns alunos da nossa escola e foi uma experiência ímpar. Ao lado foi uma campanha que nós fizemos no ano passado, que chama a campanha #EuMeImporto, que foi referente ao mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, que era uma campanha de valorização à vida. Nessa campanha foi muito bacana, porque a gente conseguiu envolver toda a comunidade escolar no processo, então participamos não só nós da equipe, mas também a direção, o corpo docente, as merendeiras, as ATEs, então foi um projeto que a gente conseguiu incluir todo mundo, foi muito bacana. E ainda este ano, né, ainda que a gente esteja distante, a gente continua produzindo, né, oficialmente o projeto ele está suspenso pela SME, mas a gente não para de produzir, a gente tem se conectado ainda pelo WhatsApp e conseguimos fazer algumas produções esse ano, dentre elas tutoriais, para tentar ajudar a comunidade por conta da dificuldade de acesso, né, à plataforma de estudo. A entrega, depois que a gente passou por essa fase, que eles conseguiram compreender como acessar a plataforma, aí vem uma outra barreira, e como eu entrego a atividade? Então, os alunos do projeto foram trazendo as dificuldades que eles estavam tendo e a gente foi tentando criar soluções, não só para ajudar a nós, mas como para ajudar a comunidade.
E a gente ficou muito feliz, deu super certo, né? Um exemplo, esse tutorial de como enviar as atividades via Google Classroom, ela já conseguiu atingir 26 mil pessoas, né? Então, o nosso objetivo ele foi alcançado, a gente conseguiu contribuir para a sociedade de alguma forma. 26 mil pessoas foram alcançadas pelo nosso vídeo e a gente pôde ajudar essas pessoas. Além disso, a gente também fez algumas produções mais afetivas, mesmo de cunho afetivo, que a gente também gosta muito disso. A gente fez um vídeo para tentar ajudar e dar dicas do que as pessoas fazerem durante essa quarentena, né? Que a gente pensou que era quarentena, mas agora já virou uma duzentena, né? Só Jesus na causa. E, além disso, como a gente viu que estava demorando bastante, a gente fez tentou passar uma mensagem de esperança para as pessoas. Calma que vai passar. Aí a gente se reuniu via WhatsApp, que é a plataforma que a gente consegue ter o maior acesso de número de alunos, e aí a gente fez um clipe de incentivo, usando uma música do Dinho Ferreira, que tem justamente esse nome, Vai Passar, e juntos, cada um na sua casa, né, que é importante, hashtag em casa, conseguiu produzir, dar sua contribuição, e nós fizemos um clipe. Todas essas nossas produções, tudo isso que a gente faz, vão para as redes sociais da escola. Então, elas vão para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para que a comunidade tenha acesso, né? E a comunidade ela é bem receptiva ao trabalho que a gente desenvolve. Andréia, o próximo, por favor. Além de todas essas produções que a gente faz na prática, a gente também tem a parte de estudo, né, que é a parte teórica, que a gente trabalha basicamente a leitura crítica da mídia, né, que seria como lidar com esse turbilhão de informações ao qual a gente é exposto todos os dias, né? A gente vive numa sociedade hoje hiperconectada, onde a gente recebe várias informações. E eu acredito que não tem mais como, já que a educação, ela pressupõe você formar um aluno que seja um cidadão crítico, como é que você vai formar esse aluno, sendo um cidadão crítico, se você não ofertar para ele esse estudo da mídia, esse estudo de como lidar com isso? Acho que a educação para as mídias, a educação midiática e a escola, elas agora passou da hora já delas darem a mãozinha e seguirem juntas, né? E no projeto Imprensa Jovem a gente tem essa oportunidade de trabalhar por essa vertente, né? Então, quando a gente fala de leitura crítica da mídia, a gente ensina o nosso aluno a como lidar com essas informações, a como filtrar essas informações, a como reconhecer as intencionalidades que hão por trás dessas informações, a partir do momento que eles começam a entender que tudo tem um viés ideológico, né? Que por mais que se pressuponha que a mídia ela tem que ser imparcial, até que ponto isso realmente é verdade, né? Então, quando a gente faz esses estudos que as crianças, os adolescentes, eles têm contato com a mídia, né? Que eles têm contato, que eles começam a fazer essa análise, eu acho que eles apuram mais esse olhar crítico, né? E aí eu queria, Kátia, pedir para que os meus alunos pudessem falar um pouco, né, sobre como é que funciona isso para ele, né? Como é que o Imprensa Jovem conseguiu ajudar eles a ter esse olhar um pouco mais crítico, voltado para a mídia. Essa seria a minha pergunta número 1. Legal. Porque era exatamente isso que eu queria perguntar para eles, né? E como isso impactou na vida deles? Como esse trabalho na Imprensa Jovem, como esses estudos os ajudaram de alguma forma? E aí eu queria saber do Guilherme, da Nicole, do Gregory. E aí queria já costurar com uma fala aqui, do chat. E aí um elogio já. O Marcelo Viana está dizendo, continuem produzindo, certamente estão inspirando muitas pessoas a continuarem em movimento, mesmo com distanciamento social. A Jovelina está dizendo, na minha escola o programa nem chegou a começar esse ano, ainda estava no processo de aprovação. A Rosimar está dizendo assim, infelizmente não estou tendo contato com a maioria dos estudantes do projeto Imprensa Jovem. Muitos não têm acesso pelas redes sociais e nem internet, mas tem alguns que estão produzindo, principalmente no início das aulas remotas.
É fundamental o estudo das mídias de forma reflexiva e crítica. Estou desenvolvendo com estudantes do ciclo autoral uma sequência de atividades com esse tema fake news. O Watson está dizendo muitas informações, né, ao mesmo tempo que a mídia, né, às quais a gente tem acesso. O Carlos está pedindo o link do Facebook, ele pôs no privado, mas eu vou copiar lá, já vou colar aqui no chat para todo mundo. E aí, queria saber dos meninos, vamos lá. Nicole, Gregory, Guilherme, em que esse trabalho mexeu com a vida de vocês? Que impactos aconteceram? Não sei nem por onde começar, mas eu posso começar citando do começo mesmo, quando eu entrei, em que o primeiro impacto foi eu ter autoridade e responsabilidade do que eu estou fazendo. Então, pela primeira vez na escola, eu senti que aquilo dependia única e exclusivamente de mim. Então, por exemplo, o meu primeiro evento foi um evento interno na escola, onde eu tinha que tirar fotos acho que foi de uma reunião de pais que teve lá na minha escola. E aquele era meu primeiro evento. Então, eu não sabia, eu achava que a professora ia chegar com uma listinha para mim, falar assim, ó, você tem que tirar foto disso, disso, disso. E não. A professora falou assim, ó, tira foto do que você achar importante e vai. E foi aí meu primeiro passo. Então, eu senti que eu tinha mais autonomia de mim mesmo, do meu trabalho. Então, assim eu fui evoluindo, cheguei como repórter, perdi totalmente minha timidez, totalmente. E eu pude muito mais ser mais interativo com as pessoas, consegui muito mais facilmente fazer trabalhos em públicos, consegui muito mais facilmente me relacionar com outras pessoas. Então, Sim. se eu for colocar em uma lista tantas coisas que o Imprensa Jovem pôde me proporcionar, acho que não ia ter nem caderno ou folha suficiente. Que legal. Então, aí eu queria saber da Nicole. Nicole, em que isso alterou a sua percepção da escola, por exemplo? Mudou o seu jeito de olhar para a escola? Sim, mudou muita coisa. É um pouco difícil também falar, né? Eu fiquei 2 anos nesse projeto. Entrei em 2017, em 2018 eu não participei por questões da escola. Eu entrei em 2017 e a primeira coisa que eu fiz, que a professora mandou eu fazer, foi um texto. Foi um texto, ela mandou eu fazer o texto, eu peguei, fiz o texto e ela falou que eu tinha um dom para escrita. E foi daí que eu comecei a escrever algumas matérias que a gente postava na página do Facebook também, que a gente tem uma página, né? Uhum. E a minha primeira entrevista foi coisa assim, sabe? Tipo, eu não estava imaginando, eu não imaginava que eu ia fazer. A professora chegou em mim e falou, faz a entrevista, me deu as perguntas e eu decorei as perguntas em 3 minutos, 3 minutos. Fui lá e fiz. Também fiquei como repórter. E me ajudou bastante na escola, fora da escola. Eu nunca fui tímida, assim, nunca tive esse problema com timidez, só que abriu muito meu olhar para as coisas dentro e fora da escola, como as notícias, por exemplo, né? Porque a gente aprendia como fazer uma notícia, fazia pauta, essas coisas, então me ajudou muito a ver a notícia além do que ela mostra ser. Sim. E o Guilherme? Guilherme, como que foi para você, Guilherme? Para mim, eu acredito que o contato que eu tive dentro de Imprensa Jovem me proporcionou um olhar diferente a respeito da mídia, a respeito de televisão, a respeito das notícias que aparecem na internet. Porque quando eu entrei no projeto, eu meio que realmente tive contato com isso. A professora sempre perguntava qual é a intenção do nosso texto, qual o tipo de público que a gente quer atingir, de que forma a gente vai envolver as pessoas, quais são as pessoas envolvidas no fato, qual foi o dia. Coisas básicas para você formar um esqueleto de uma notícia. Diferente dos que foram citados aqui, no começo eu fui repórter, mas depois eu fui passando para a edição. E é um lado que eu particularmente curto muito. Nos vídeos que vocês vão ver que tem no nosso canal, normalmente vai estar lá nos finais dos créditos, eu como edição e cinegrafista, e claro, tem outros, né? Atualmente é o Fabiano.
Sim. Mas eu acredito que o meu contato com a mídia, mídia em sentido de tudo, notícia, quando eu abro a TV, quando eu escuto alguma coisa, é um pouquinho diferente, sim. Porque eu duvido, porque eu questiono a mim mesmo, porque eu vou buscar mais a certeza. É uma coisa que acredito que todos nós deveríamos ter e que seria essencial na educação de um adolescente ou de uma criança por conta disso. Porque a notícia, a internet já está incluída dentro da nossa rotina, da nossa vida. A Adriana falou que uma das coisas do projeto é começar a reconhecer exatamente isso que você está falando, né? Que as notícias têm intencionalidades, tem uma intenção quando alguém dá uma notícia. Como é que vocês trabalharam isso no projeto? Vocês conseguem contar para a gente? Então, se meus colegas e minha professora permitir, eu vou falar essa parte, tudo bem para vocês? Tudo bem para a gente. Então, a gente geralmente tinha um foco ou um alvo de público, ou a gente sempre pensava antes qual seria nosso público e assim a gente formatava. Mas geralmente a gente escolhia isso baseado na própria equipe. Então a gente sempre fez com que todos compartilhassem da mesma ideia e todos concordassem com aquilo que a gente fazia. Então, determinada palavra, determinado público que a gente fosse atingir, sempre tinha uma conversa antes, sempre tinha uma reunião antes para decidir tudo que a gente fazia. E aí, você entende que esse era o melhor modo para discutir essa notícia? Com certeza, porque já que o projeto ele permite nós termos autonomia do nosso próprio trabalho, então isso acabava tornando tudo muito mais leve e muito mais perfeito ao nosso olhar, pois tudo que, pelo menos para mim, é assim, tudo que eu faço ou que tem um dedo meu ali, sempre acho que sai melhor, porque ali tá meu trabalho, meu suor, entende? E você acha que você passou a entender melhor as notícias das mídias depois do projeto? Com certeza, porque uma coisa é você olhar um espetáculo sentado em uma cadeira de frente para o espetáculo e a outra coisa é você saber como ele funciona por dentro. As falas, os integrantes, os atores, o cenário, tudo. Legal, Gregory. Eu interrompi a apresentação de vocês, da professora, para ouvir um pouco vocês. E aí tem uns depoimentos aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem uma pessoa chamada Priscila Castro, mas ela está dizendo assim, ó. Equipe maravilhosa, tanto a professora quanto ela falou as crianças, foi ela que falou. Eu sou uma coordenadora muito feliz por tê-los por perto. Né? Sim, ela sim, falou a gente aqui. conhece ela. Eu imagino. Aí a Rosimar está dizendo, muito bom poder ouvir os estudantes com suas experiências, me encanta como podemos fazer diferença com um projeto cujo maior objetivo é o protagonismo desses jovens, parabéns. Salvador Gílio está dizendo assim, que depoimentos maravilhosos, quanto crescimento e conhecimento, parabéns à equipe. Rosimar está dizendo, eu tenho alunos que querem ser fotógrafos, repórteres, eles se identificam com as funções que realizam dentro do projeto, o que tem mais habilidade, mais afinidade e tal. E aí aí vamos pensar, quando vocês vão levantar a pauta, fazer o levantamento da pauta, onde que entra esse assunto fake news? A gente pode entrar nele ou a Adriana quer continuar na apresentação? Eu continuo, então. Aí, porque Pode mais ser. à frente a gente vai entrar nesse tema aí, tá bom? Fechou. A Andréia volta a compartilhar a apresentação de vocês. Tá bom, Só um minutinho, Kátia. Essa parte que o Gregório falou, que ele pensou que tivesse uma lista para ele poder fazer, né, a parte dele. E isso aconteceu comigo. Eu peguei uma sala, falei assim, olha, você vai dar aula para essa sala, não tinha nada planejado, não sabia de nada e caí de paraquedas. Não é só, acho que para os alunos, nós também professores, vocês acham que o professor tem dor de barriga? Também tem, que nem os alunos. E aí foi assim que eu comecei a dar aula, né? Eu estava no segundo colegial, isso.
E aí Eu falei, começou um meu trabalho. Deus. Eu falei, meu Deus, e agora? 40 alunos, eu não tenho nada programado. É que a diferença, Roberta, é que nós, professores, a gente, em tese, tirando situações assim, né? Uma Não, eu aluna não de tinha, segunda não era série. professora. Eu era estudante de segundo colegial, segundo ano. Então, Eles estão no primeiro, eu estava no segundo. Então, foi um baque. É assim mesmo que acontece. Tirando, se a gente pensar nesses processos educacionais, em tese, os professores deveriam ter formação para ir para a sala de aula. Deveriam ter formação, deveriam ter acompanhamento. A gente sabe que no Brasil tão diverso, que tem muitas realidades que se diferenciam, né? Tem realidades, e às vezes precisa tapar um buraco na escola, e aí as pessoas... Eu vivi isso também, como professora em caráter excepcional, quando eu comecei a dar aula, mesma coisa que você está contando aí. Aí queria voltar para a apresentação da Adriana, se a gente conseguir. Obrigada, viu, Roberta, pelo seu depoimento. Só tentar concluir. Vamos lá? Está me ouvindo? Sim, pode falar. Olha, eu com 28, eu estou vendo várias crianças, né? Eu acho que só eu e o Carlos temos mais ou menos a mesma idade. Mas eu com 28 anos de cátedra, eu estou observando que há uma problemática muito grande. Porque quando a gente fala na imprensa jovem versus fake news, nós estamos pensando na escola. Vários e vários alunos não têm acesso a muitos elementos. Tá? O Gregory, por exemplo, ele falou um negócio legal, mas ele faz parte de uma situação que não é de todos. Tá? Nós sabemos que muitas vezes você não encontra 2 ou 3 Gregorys por aí. Né? Gregory, parabéns, tá? Gostei da sua colocação. Você é o cara, tá? Adorei. Mas nós sabemos que quando você vai para as periferias, você não vai ver uma situação onde dê para fazer essa live como nós estamos fazendo. É muito complicado, né? Você pode ser estudante de escola pública ou até de particular, dependendo, porque você tem escola particular no fim do mundo do au-au-au. Então, quando você chega e fala a respeito de como nós vamos chegar e ver isso, o indivíduo não teve nenhuma realização a respeito de ler um jornal, ver uma notícia, ver nada. Então, isso é muito complexo, muito complicado, tá? Gregory, eu estou adorando aí você, porque você está entendendo o que eu estou falando, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, Watson, pelo seu depoimento. Muito obrigada. Adriana, a palavra é sua, minha querida. Dando continuidade, eu queria fazer uma colocação sobre a fala da nossa colega, que quando o Gregory diz eu estava esperando um script e não tinha nada. Na verdade, não foi porque eu estava despreparada, não, profissional, porque uma das prerrogativas do projeto Imprensa Jovem é o protagonismo. Então, eu queria que fosse fotografado o evento, mas não pelo meu olhar, senão seria... Ai, gente, eu não sou velha, tá? Mas seria a imprensa tiazinha, não. O nosso projeto é a imprensa jovem. Então, o olhar que a gente tem que dar para as produções dos nossos alunos é que eles deem o olhar deles, a visão deles, a impressão deles. Né? Então, é porque pressupõe... Acho que travou dela. Voltei. Voltou, Adriana. Então tá, voltou. Eu não sei se vocês me ouviram, não viram nada, né? Ouvimos. Tem alguém que está... Eu vou mutar. Ouvimos que você está dizendo que tinha uma intencionalidade. Quando você dizia para os seus alunos da imprensa jovem, desse grupo, para ir para um determinado campo, fazer as matérias, né, fazer as coberturas, você
tinha uma intencionalidade. Então, a sua ideia não era ter o seu olhar, por isso não tinha uma diretriz fechada e específica. É mais ou menos isso. Deixa eu tentar me explicar melhor. Nesse caso específico que o Gregory citou, estava vendo um evento na escola e eu precisava de imagens, de fotografias. Então, meu objetivo é que a fotografia fosse a partir do olhar dele e não do meu. Por isso que eu não escrevi um script e falei, você fotografa aquilo, depois você fotografa isso, porque a necessidade é que tudo que a gente faz na empresa jovem seja o olhar dele. Mas quando a gente vai a cobrir qualquer outro tipo de evento, a gente sempre vai pautado. A gente sempre sabe o que vai acontecer, a gente busca entender quem é que vai estar lá, para que a gente está indo. A gente não vai, assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei que planeta é esse. A gente vai com a intencionalidade. Vai sabendo o que a gente vai fazer. Obviamente que aparecem surpresas, aparecem situações novas, e a gente tem que estar pronto para lidar com isso. Então, eles são preparados para isso, né? Então, surgiu alguém, de repente, que a gente nem imaginava que nós íamos entrevistar, mas ele está ali e a gente tem que entrevistar. Como a gente faz? Graças a Deus, a gente tem internet, né? A gente não sabe quem é, a gente vai lá, pesquisa um pouco da história dessa pessoa, para que a gente tenha um pouco de legitimidade para poder fazer questões para que essa pessoa responda. A gente nunca cai de paraquedas na situação, não. Mas continuando aqui, né? Imprensa jovem versus fake news. Por que a imprensa jovem é tão importante, né? Para o combate às fake news, porque dentro do projeto a gente não aprende só a identificar as fake news, né? Esse lance de identificar as fake news a gente aprende nas aulas de língua portuguesa também. A gente também aprende nas aulas de informática educativa, né? Faz parte do conteúdo, faz parte do currículo, a gente aprende lá também. O diferencial do Imprensa Jovem é que ele vai além do identificar o que é uma notícia falsa ou não, né? Porque ele é um produtor, e a partir do momento que ele produz, ele conhece os mecanismos de produção de uma notícia, de produção da mídia, ele conhece o processo pelo qual ele passa, para ele torna muito mais fácil identificar o que é e o que não é uma fake news, né? Aí, quando a gente fala a respeito disso, do Imprensa Jovem, a gente não pode deixar de falar sobre educação midiática, que a gente acredita que um antídoto, né, pelo menos pelo que a educação pode oferecer hoje, seria o viés educação midiática, né? E o Imprensa Jovem, ele se enquadra dentro dessa educação midiática, que é a educação para aprender a lidar com esse mundo da mídia, esse mundo da informação constante, que pressupõe o ler, que é o ter acesso à leitura, ter acesso à informação, como o professor disse anteriormente. Obviamente, que para o meu aluno ele poder desenvolver esse senso crítico, ele tem que ter o acesso a essa leitura, né? E nós também estamos na periferia, extremo leste de São Paulo. Há dificuldades muito grandes também em relação a isso, e aí que é a parte bacana, porque o projeto eles nos dá essa oportunidade de proporcionar isso para o nosso aluno. Então, muitos começaram a ler mídia a partir do projeto, porque até então, mídia para ele não era interessante, não fazia parte dele, ser bem informado ou não ser bem informado, não fazia muito diferença para ele. Mas a partir do momento que você consegue oferecer esse acesso para o aluno, ele já começa a pensar melhor sobre isso. Mas aí vem outra questão, não basta você dar somente o acesso, você tem que ensinar esse aluno como é que se analisa isso que você está vendo. Aí vai aquele lance que o Gregory falou, né? Você está ali dentro. Então, você começa a analisar os processos. Tem intencionalidade, para quem que ele está fazendo, por que ele está fazendo, para que ele está fazendo tudo isso, por que ele está falando assim. Então, ele começa a analisar que tudo que se produz, seja em mídia impressa, ou seja em mídia visual, audiovisual, tem uma intencionalidade. E a gente tem que ficar atento, quem está produzindo, quem não está. E como é que a gente tenta trabalhar isso? A gente sempre tenta pegar uma mesma notícia, a notícia é a mesma, mas por fontes que têm ideologias diferentes. Então, a notícia é a mesma. Uma notícia de uma maneira e a outra notícia de outra. Cada um expondo ali, dizem eles, né, que não tem intencionalidade, mas sabemos que sim. Eles começam a comparar. Pô, é a mesma notícia, por que um está falando de um jeito e por que o outro está falando de outro? E é nesse processo que eles começam a aprender que a mídia também é um processo ideológico, né? E também o produzir
quando ele está produzindo, ele começa a pensar nessas questões, por isso para ele se torna muito mais fácil. Ele não é só um espectador, ele é aquele que também conhece os processos. Dentro do projeto Imprensa Jovem também, a gente consegue aprender sobre essas vertentes da educação midiática, que é tentar responder a essas perguntinhas que estão aí. Quem criou essa mensagem? Qual o propósito? Para que está sendo criado? Qual é o público que essa mensagem quer atingir? Por quê? Que é muito importante. De que ponto de vista essa história está sendo contada? Aí vem o lance das ideologias. Só existe um lado dessa história? Por isso que é importante fazer essa comparação, né? Às vezes a gente vê notícias em que alguém está sendo atacado, é importante ver o que essa pessoa respondeu em relação a esse ataque, não é verdade? Como diferentes pessoas, ou mesmo públicos, interpretam essa história. Então, são essas questões que a gente busca aí tentar desvendar ao longo do nosso processo de produção no Imprensa Jovem. Pode passar, por favor. Aí, baseado nisso, nesse um pouquinho da nossa história que eu contei até agora, a gente teve a oportunidade de participar do programa do Canal Futura, do Educamídia, né? Foi produzido um mini-doc, no qual a gente pôde contar um pouquinho disso que a gente tenta trabalhar na nossa escola, né? Desses processos pelos quais os alunos eles passam, né? O que isso gera na vida deles, qual o impacto que isso causa na vida deles, né? O Idade Mídia é um programa que trata sobre a educação midiática, né? Os nossos 3 alunos que estão presentes hoje, eu e o Carlos Dimas, tivemos a grata oportunidade de participarmos, né? O link está aí na apresentação, se vocês puderem compartilhar depois para quem tiver interesse em assistir, tá? E Andréia, passa no chat. A gente cola no chat. Obrigada. Daqui a pouco a Andréia já cola, que ela está com a apresentação aberta. E isso é um pouco do nosso projeto, e a gente acredita que a educação midiática ela é um antídoto, né, que a educação pode aplicar contra as fake news. Aí a gente deixou uma perguntinha para os nossos alunos, aí, porque todos esses 3 alunos que estão aí não estão mais conosco no Imprensa Jovem, né? Eles foram do Imprensa Jovem, mas não são mais. Tá, acabou o projeto. E agora? Será que continua? Será que isso mudou? Será que isso ainda influencia na vida deles depois que eles saíram do projeto? Aí só eles sabem responder. Então, agora nós vamos ouvir os jovens, né? Eles falaram um pouquinho das histórias deles, a partir das perguntas que nós fizemos, e agora a gente queria ouvir vocês. Gregory, Nicole, Guilherme. Aí queria ver aqui, ó, a Cláudia Mogadoro colocou uma questão aqui no chat, que é assim, ó, na rede municipal temos trocado os pneus com o carro andando. Há professores fazendo formação para desenvolver os projetos e, ao mesmo tempo, aprendendo com a prática com os estudantes também. A educomunicação pressupõe a ruptura dessa hierarquia tão cristalizada da cultura escolar. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, meninos. Vocês sentiam, assim, que tinha uma estrutura, né? A professora Adriana, Adriana. A professora Adriana fazia uma proposta e vocês tinham que seguir. Como é que era isso? Como é que era a situação de vocês lá? E a pergunta da Adriana, como isso impactou na vida de vocês? Como continua isso após vocês terem saído do projeto? Posso dar início? Por favor. Bom, depois que acaba, e como a própria professora perguntou, de que maneira influencia e continua influenciando, eu acredito que é uma jornada sem fim. Porque antes de eu ter saído, eu tinha mais contato com a mídia. Eu tinha mais criação, eu tinha mais desenvolvimento por parte da mídia impressa e aquela lá que aparecia em formato de vídeo. E eu acredito que quando eu comecei a fazer a ter o contato disso, eu comecei a perceber detalhes que fazem, querendo ou não, diferença. O porquê, a intenção, tudo que foi citado aqui, que eu absorvo muito, né? E eu acredito que toda vez que eu vejo algum tipo de notícia, sendo ela impressa ou não, ou até mesmo no celular,
eu sempre me lembro na cabeça, por que foi feita essa notícia? Intuito de quê? Para quem? E por quê, sabe? Eu acho que são detalhes que fazem diferença, sim, na sua percepção, porque, querendo ou não, alguns sites e alguns órgãos também têm alguma intenção com aquilo e têm pontos de vistas que querem chamar a atenção do público. E eu acredito muito nesse lance que o pessoal use, né? E a respeito da sua pergunta, desculpa, eu não me lembro direito como que funcionava lá dentro, né? A gente era muito liberal. Então, alguém soltava uma ideia, a gente não descartava, a gente acolhia. A gente juntava todas as ideias e no final do dia a gente estava com um projeto junto. E era uma coisa, não era no sentido autoritário, sim de uma maneira espontânea, de uma pegada mais jovem. Se você percebeu, todos os nossos vídeos têm o intuito de informar o pessoal da comunidade escolar e do nosso bairro mesmo. E eu acho isso interessante porque você vê as diferenças de alguns órgãos. Por exemplo, se você abre um canal no YouTube, até um canal no YouTube mesmo, de tutorial, ele tem um público para chamar atenção. Se você abre um canal no YouTube a respeito de mecânica, ele tem um certo público para chamar atenção. E com a gente é a mesma coisa. E é um fato que é curioso para mim, porque antes desse projeto, eu não tinha essa ideologia, eu não tinha essa noção. E sempre quando aparece alguma coisa na notícia de vários fatos, sempre me pergunto, pera, para quem eles estão mandando isso aqui? Por que isso está me chamando a atenção? Sabe? É uma coisa que é engraçada, é legal e, de fato, tá incluído em mim. Eu acho que não tem como sair mais, se é que tem como sair. Eu acredito que faz diferença, sim. Eu acredito que é isso. Se quiser falar. Você acha que essa ficou para sua formação como pessoa? Como pessoa, o Gregory como tá lá profissional assim, também. Como pessoa e como profissional também. E você tem intenção de trabalhar com mídia? Como profissional? Tenho intenção de me formar em rádio, TV e jornalismo. Eu curto trabalhar com edição de vídeo, curto trabalhar com criação de conteúdo. É uma coisa que atualmente eu ando estudando, querendo ou não, dando uma ajeitada aqui nisso. Na minha imprensa eu era o editor e gostava de dar ideias, né? E quero levar isso para o meu futuro, sim. E eu acho que se não fosse pela imprensa jovem, talvez eu não teria esse contato. Eu não sabia qual seria o meu futuro. Muito legal, obrigada, viu? Obrigada. Gregory quer falar? Gregory tá ali com a cabeça assim, ó. Opa, então, depois de muitas perguntas, eu acho que eu vou começar com e quando acaba? Que não acaba, se renova. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria colocar é que, mano, quando eu terminei a imprensa jovem, simplesmente eu senti que uma parte de mim ficou ali, entende? Porque ali eu consegui colocar tudo que eu me sentia bem. Então, pela primeira vez, um projeto de escola, eu encontrei amigos, eu encontrei uma professora que foi minha melhor amiga na época. Então, esse contato entre a escola e a amizade, pelo menos, porque na escola você senta e estuda. E se gritar demais, se conversar demais, aí você leva, sei lá, uma chamada da professora. Mas com ela, não. Era incrível eu poder sentar ali e conversar com todo mundo sobre qualquer assunto e lógico. Depois a gente tinha um momento de seriedade, mas eu acho que o que o projeto vai levar para minha vida, além de boas lembranças, como eu disse, é com certeza o olhar que o Guilherme lhe disse, que o senso crítico de olhar para uma notícia e pensar, mas por que ela fez? Qual é o público dela? E sobre desaprender, eu acho que é como se fosse andar de bicicleta. É uma coisa que uma hora você não sabe e outra hora você já está ali e é impossível você esquecer de andar de bicicleta. Então, eu praticamente já está enraizado em mim. Eu olho para uma notícia, por mais incrível que ela seja, já olho e falo, mano, estranho isso, é real, pesquiso, entendo o porquê que ela tá, o que ela fala. E eu acho que, se a senhora for perguntar, eu queria fazer uma outra pergunta. Claro. Porque eu fiz uma pergunta e eu acho que você já super respondeu. O
que do ensino fundamental até agora, né? Você terminou o 9º ano, você está na Sim, primeira série do ensino médio. O que você acha que foi mais importante de tudo que você aprendeu? De tudo que eu aprendi, Do curso todo. Você acha que o Imprensa Jovem está nessa conta? nossa, com certeza. Eu acho que eu acho que uma frase que a minha professora disse é que me marcou muito, e se eu falar agora ela vai lembrar, é que quem não é visto não é lembrado. Então, eu sempre procurava, em tudo que eu fazia, colocar o meu melhor, me depositar o meu melhor, porque eu sabia que ali eu ia me tornar um destaque, ali eu ia me tornar uma pessoa melhor. Então, essa lição que eu aprendi com a professora e com a Imprensa Jovem, de que, mano, em tudo que você for fazer, dê o seu melhor. Em tudo que você for fazer. Então, esse é o ensinamento que ela me disse isso há uns 2 anos, e eu acho que ela não sabia que eu lembrava dessa frase dela, mas eu lembro até hoje, porque é uma coisa que não tem como mais tirar de mim, e é isso. Quem não é visto não é lembrado, e, mano, continua, dê sempre seu 100% em tudo que você for fazer, e se você gostar, dê o seu 110%, seus 200%, porque tudo que vem com esforço, vem o resultado depois. É isso. Eu posso citar alguma coisa, rapidinho? Beleza? O Pode? Greg, você citou essa pergunta do ensino, o que realmente marcou, Sim. e de fato é a Imprensa Jovem, porque dentro do Imprensa Jovem a gente tem esses elementos da educação midiática, certo? Sim. Só que ela não é implementada do estereótipo da escola, que é o quê? Você sentar com 30 alunos e copiar o que o professor está dizendo, ou assinar, responder. E de forma espontânea e de forma agradável, em que todo mundo se sentiu unido, a gente conseguiu aprender a educação midiática. E querendo ou não, isso influenciou na mim como profissional. E é o que mais me chama a atenção nesse projeto, que é esse lance de você quebrar com esse estereótipo e, sem querer, você aprender uma educação midiática, sabe? Eu acho engraçado isso. Eu acredito que todos os jovens deveriam ter esse acesso, porque, querendo ou não, a mídia ela está incluída na nossa rotina, está incluída em tudo que a gente for fazer. Nossa, muito obrigada, viu? Você deu uma lição agora. Queria ouvir um pouco a Nicole, e depois a gente vai ouvir o Carlos, né, que é o coordenador do projeto junto à secretaria, para ele contar para a gente como esse projeto pode se expandir para as outras escolas. Eu sei que já tem muitas escolas fazendo, até tem relatos aqui. Nicole, conta para a gente, do seu ponto de vista, como foi fazer parte desse projeto e o que ficou para você, né? Resumir o Imprensa Jovem é um pouco complicado, né? Porque só quem tá ali dentro sabe, né? Tipo, me trouxe aprendizados que eu vou levar pro resto da minha vida. Tipo, antes eu não gostava de ver notícia. Eu via, eu deixava pra lá, não via. Não assistia jornal, não assistia nada, nunca gostei de nada disso. Depois que eu entrei, eu já comecei a ter esse olhar mais crítico das coisas, sabe? Eu comecei a assistir mais jornal, assisto quase sempre. Quando eu vejo uma notícia, eu pesquiso se ela é verdadeira, se ela não é, por que ela tá. É basicamente o que os meninos falaram, né? E um negócio que marcou, assim, foi que eu tinha muita dúvida do que eu queria seguir para minha vida. Tinha dúvida, tinha muitas ideias, mas dúvidas, sabe? E Sim. Quando eu entrei, eu me apaixonei completamente pelo jornalismo. E eu tenho vontade de fazer isso na faculdade. Eu sempre falo para o professor até que eu tenho vontade. E esse projeto também, além de ter me trazido essa certeza do que eu quero para minha vida, eu consegui entrar numa escola na Federal. E Legal. eu conheci essa escola exatamente pelo projeto. A gente foi num negócio sobre Grêmio e a professora pegou e falou para mim tentar. Eu peguei e tentei, consegui entrar. Eu sou eternamente grata a ela por isso. E é exatamente o que os meninos falaram, né? Depois que acaba, continua. Os aprendizados continuam, as lembranças continuam, tudo continua. E o Imprensa Jovem, com toda certeza, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu sou eternamente grata à professora, ao Carlos. Eu sou
grata pelo Carlos e pela professora por ter ficado do meu lado e por ter me dado a oportunidade nessa trajetória. Obrigada. Seu depoimento é muito relevante, que a gente fica pensando o tempo inteiro em currículo, né? Aqui a gente faz os webinários e a gente o tempo inteiro discute currículo. Então, qual que é o papel da escola na formação das pessoas, dos alunos e dos professores? Porque nós, professores, também aprendemos. Não é porque a gente está lá, né, fazendo planejamento que a gente não aprende, muito pelo contrário. E o que me chamou a atenção aqui no projeto de vocês é que era uma aprendizagem mútua. Né? A Adriana tinha proposições, mas vocês também, então era nessa conversa, nesse diálogo, que todo mundo aprendia. E assim, com uma clareza de intencionalidade, ó, o projeto é esse, a gente tem essa intenção, nós estamos discutindo isso, certamente vocês são melhores leitores hoje, melhores escritores hoje, por conta dessa experiência, né? Então, e isso é muito relevante para a gente que está na educação e que pensa o tempo inteiro como é que o currículo pode melhorar, pode ser mais relevante. A Kátia travou? Acho que sim, travou. Acho que caiu a conexão dela. Vamos ver se ela volta. Se ela não voltar, Carlos, se você quiser dar sequência enquanto ela se reconecta, tá ouvindo a gente? Muito. Então, gente, estou ouvindo vocês. Na verdade, eu não estou ouvindo, estou apreciando. Delicioso, né? Nossa, estou aqui eu não sei nem o encantada que também. dizer depois de ter ouvido aí esses relatos todos, né? Porque às vezes as pessoas ficam interessadas em saber o que a gente faz como processo pedagógico. Então, tem muitos professores interessados na educação. Ah, como é que faz isso dentro da escola? Talvez a gente precisa ter espaços mais de poder ver o que essas coisas que são feitas nas escolas, que impacto tem na vida das pessoas. O que isso representa em termos de ganho, né, pessoal, né, para cada um que participa. E aí eu não estou falando só da imprensa jovem. O Imprensa Jovem já se mostrou aqui nas vozes dos estudantes e no trabalho que a professora fez, um projeto de se apaixonar, né, na verdade. Um projeto que faz tocar o coração. Um projeto que faz as pessoas terem empatia com o outro. Porque você pode ter aí no Guilherme, no Gregory, né, e na Nicole, pessoas que eram uma antes do projeto e o que elas foram durante o projeto e o que elas são hoje, né, fora do projeto. Agora, eu coloquei uma coisa para você, Kátia, antes da minha apresentação, que é realmente o sentimento que eu tenho. O país, o mundo está em falta de líderes. E a gente tem aqui meninos que estão entrando no ensino médio, eles são alunos do ensino fundamental, jovens com 15 anos. E muitas vezes a gente é olhado para projetos que engajam os estudantes, para que eles possam ter vozes. Os adolescentes do ensino médio, você pode começar isso com alunos do ensino fundamental. Sim. Sim, com a educação infantil você pode começar. Então, quem olha para esse jovem fala assim, esses meninos saíram do ensino médio e não estão começando o ensino fundamental. Sim. Então, eu fico imaginando que se já são assim, certamente o futuro deles é ser lideranças. Então, não é o papel do projeto, das propostas de educomunicação da rede, formar líderes. As lideranças acabam caindo no colo deles. Eles se tornam líderes por eles próprios. Líder da sua própria vida, não estou falando líder de isso, aquilo, outro, não. Né? Então, é um recado que eu acho que é importante, que qualquer projeto que engaja o estudante a poder conversar com o outro e que tenha um professor sempre observante e que possa, esse professor, trazer o currículo a partir dessas vozes que vêm deles também, não precisa ser sempre, mas
vários de vez em quando, não pode ser um de vez em quando também, mas vários de vez em quando, trazer o que eles pensam em relação ao currículo, né? Eu acho que tem tudo para uma escola dar certo, até dar aula debaixo da bananeira, né? Porque eu sei que o Adson falou uma coisa que é muito importante, o acesso. Mas, Deus do céu, a gente precisa superar um pouco, né, essa lógica e meter o pé na porta mesmo e falar, governo, tem que fazer política pública, que nem água e luz. Todo estudante pobre, toda família pobre precisa ter acesso gratuito à internet e minimamente 2 computadores em casa. Ou isso é luxo? Não é luxo. Estamos vendo hoje, não é luxo. O país vai perder lideranças e as lideranças vão continuar. Mas, veja, tem como mudar isso. E acho que é por aí que a gente está trazendo a nossa semente de colaboração. Eu queria que a querida Andréa colocasse aí, Andréa, a nossa apresentação. Eu vou passar super rápido. Vou ser bastante rápido na minha apresentação, apenas para que vocês conheçam um pouco como é que se desenvolve um projeto desse porte, né? Então, o Imprensa Jovem foi uma ideia que foi criada por um grupo de estudantes numa reunião de pauta, em uma escola, perto da escola do Gregory, perto da escola da Adriana, perto da escola dos 2 meninos aí, né? Da Nicole, né? E nessa reunião de pauta, os estudantes perguntaram para mim, né? Professor, a gente gostaria de fazer um projeto, já que a gente já tem uma rádio escolar, um projeto de rádio, já temos programas de rádio em todos os intervalos, somos mais de 100 aqui no projeto. Então, a gente produzir um programa que pudesse atender os tiozinhos da noite. Tiozinhos da noite seriam os alunos da EJA, né? E eu falei, mas como é que vocês gostariam de desenvolver isso? Não, a gente vai fazer um programa de rádio e trazer eles para participar e produzir esse programa junto com eles. Assim, eles podem dar notícia, podem dar informação, a gente pode entrevistar eles e fazer um programa que, antes dele entrar para a aula, ele tenha lá um programa de notícia para que eles possam ouvir, para que eles possam se informar e para que eles possam também participar dessa comunicação comunitária dentro da sala de aula ou dentro da escola. Então, esse projeto esse papo que rolou há 15 anos atrás, ele não tinha nome, mas o nome foi batizado logo depois com o Imprensa Jovem, depois de um bate-papo com um repórter, com aquele jornalista que morreu há uns anos atrás. Ele era apresentador da Record, não estou lembrado o nome agora, mas depois que fizeram uma coletiva, um grupo de crianças e adolescentes fizeram a coletiva, um menino pegou e falou para mim, professor, a gente podia chamar isso de Imprensa Jovem, e colou. Então, essa construção dessa proposta foi muito com a inspiração dos estudantes. Nós se inspiramos neles, nós aprendemos que as vozes deles fazem sentido para o trabalho que nós fazemos. E aí, a gente tem aí uma coisa mais prática, né? Como é que a gente coloca e vê os estudantes, né? A coisa do ver é importante. Essas coberturas são assim um cotidiano. Vamos ver aqui um pedaço dessa matéria e para poder entender como é que se dá esse trabalho. Legal. Por favor, pode colocar aí. Terminou ontem a Bienal do Livro, um dos maiores eventos literários do Brasil. Em 10 dias, foram mais de 720 mil visitantes. Uma das atividades que aconteceram na feira foi a Imprensa Jovem, um projeto que deu a alunos de escolas municipais aqui de São Paulo o gostinho de ser repórter por um dia. Todos esses meninos e meninas participam do projeto Imprensa Jovem. Aqui eles têm uma redação improvisada, escrevem textos, trocam ideias e até produzem programas de rádio. A gente está tentando fazer com que eles aprendam vivendo o que eles estão fazendo. Né? Dessa vez a entrevista é com o escritor Ziraldo. Ansioso, o grupo de alunos repassa as perguntas. Apagamos algumas perguntas que
talvez não ia ficar muito boas. Na hora da entrevista, um pouco de nervosismo, mas Iraldo dá uma ajuda. Ele não entendeu a pergunta, pegou a folha da minha mão para ler a pergunta, mas eu consegui concluir a entrevista com ele, deu tudo certo. O escritor sabe que é sempre importante conversar com os jovens. O importante é que a gente tem que, na medida do possível, estimular a curiosidade dessas crianças, mostrar para elas que tem coisas mais importantes do que essa coisa fácil que você tem, tudo você tem que comprar feito, você pode criar. E para quem filmou a entrevista, também fica um grande aprendizado. Muito diferente, foi confusa, fiquei muito nervosa. Agora a gente vai editar e acho que vai postar no grupo da imprensa. Terminou ontem a Bienal do Livro, um dos maiores eventos. Vocês conseguiram ouvir bem? Sim, sim. 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 Carlos, seu microfone está mutado. É. Bom, então você viram aí que os estudantes fizeram aí, né, o seu papel de se conectar ao conhecimento. O conhecimento era o próprio escritor, era o próprio evento. Então, o conhecimento ele era a fonte, né, para esses estudantes poderem fazer conexão das curiosidades, né, essa palavra, as curiosidades que eles têm em relação ao assunto. E a gente vê aí esse grupo de jovenzinhos, né, de crianças da quinta série, da quarta, quinta série, já se organizando para, dentro de um evento gigante, né, que é um evento que acontece em São Paulo, Festival Brasil-Japão, eles poderem fazer essa investigação, fazer essas conexões dos interesses deles em relação aos assuntos. Os assuntos esses que eu falo que são pessoas e também são as coisas que tem por ali. E sempre juntos, estudantes gostam de estar junto, né? E cada um faz o seu papel. E o fato de cada um fazer o seu papel faz com que eles também se sintam, vamos dizer assim, inspirados a conceituar o projeto. E o Andrezinho, ele conceituou, né, o Imprensa Jovem de uma forma muito boa, muito inteligente. O Imprensa Jovem é um espaço de expressão, somos uma rede, estamos em sintonia, contamos fatos a partir dos nossos pontos de vista, registramos, editamos, publicamos, compartilhamos, somos estudantes e estudantes que produzem notícia. Se você pegar essas 3 frases aí, essas 3 orações, cada um nos diz muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Aliás, não são 3, são 4 frases. A Imprensa Jovem é um espaço de expressão. Somos uma rede, estamos em sintonia. Quer dizer, eles não estão só. Contamos fatos a partir do nosso ponto de vista. Terceiro ponto, então, é o olhar deles. Processo. Registramos, editamos, publicamos, compartilhamos. E a última frase. Somos estudantes e estudantes que produzem notícia. Olha que legal isso, né? Na verdade, já uma fonte inspiradora. Então, mais que isso, eu acho que ele definiu todo o projeto de um jeito muito maduro, né, Carlos? Foi Sim. bem interessante o modo como ele definiu o projeto, né? E assim, essa parte final, somos estudantes e estudantes que produzem notícia. Então, muda um pouco o ponto de vista, muda o lugar de ocupação do estudante. Ele sai do papel passivo de receptor de informação e ele vai para um outro lugar de criador de informação, de autor. Então, ele passa a ter voz, né? Então, é um processo bem relevante esse que está sendo desenvolvido no projeto. E isso faz pensar, Kátia, que eles já estão dentro deles, né, nessa relação que ele é dada pelo projeto, que eles estão, assim, que tem uma madureza dentro deles de até definir o que é educomunicação para eles. Sim, sim, sim. Então, a educação com a comunicação, educação para a comunicação, para ser mais sintético, né, embora seja toda essa informação que a gente está vendo aqui, ele vai, sim, viabilizar um processo de diálogo, né, de diálogo dos estudantes com estudantes, mas dos estudantes com os seus professores, com a própria comunidade escolar. Vamos passar?
Professor Carlos. Pois não. E o engraçado é que os meus alunos, meus primeiros alunos que tinham 9 anos, um tempo atrás, uma delas me ligou e falou assim: oi, Pro, você lembra de mim? Eu falei: vixe Maria, quem será, né? Nem lembrava o nome da aluna, de tantos alunos que passam pela gente, né? Falei: Pro, eu sou a Bruna, irmã da Cíntia, a minha irmã estudou com você. E lembra que uma vez que você falou assim para mim, estudar bastante? Eu falei assim: lembro. Então, hoje eu sou gerente do Itaú, de Taubaté. Eu falei: oi? Não, né? Imagina, nunca imaginei. E ela falou que desde a 4ª série que eu dei aula para ela, até hoje, o meu projeto continua na vida dela. E é super bacana a gente pegar desde lá de baixo e levar como, desculpe citar, mas o Gregory, né, a turminha dele, né, esses jovens continuar com esse projeto. Não é porque vai acabar a escola, como uma aluna minha do 3º colegial, ano passado, na colação, ela falou: agora vocês não estão livres da escola. Vocês sempre são abertos para o mundo. E agora você tem uma página limpinha, zerada, para ensinar a carreira que vocês quiserem. Olha, me arrepio só de, né, lembrar. E é isso. Se a gente começar com esse projeto lá no início, né, minha primeira turma foi 3º e 4º ano do ensino fundamental 1. Então, assim, se a gente pegar lá de baixo, se for no primeiro ano do ensino fundamental ou do jardim, que seja, e continuar isso para a vida deles, nossa, é muito gratificante. Obrigada, Roberta, pelo seu depoimento, muito relevante mesmo, porque certamente o currículo, ele impacta a vida dos nossos alunos, é disso que a gente está tratando aqui. Nosso assunto inicial, então, fake news, e a gente acabou, então, desenhando, como disse muito bem a Adriana, os antídotos para as fake news. Eu vou pedir para o Carlos, né, para ele conseguir concluir a apresentação dele. A gente tem pouco tempo agora. Muito obrigada, viu? Eu tenho algumas coisas no chat que eu não consegui trazer. Peço desculpas, mas a gente tem um tempo um pouco limitado hoje. Obrigada. Okay. Eu queria finalizar, então, já que a gente já tratou, inclusive, de entender o que é a imprensa jovem. Tem um vídeo muito curtinho que mostra um pouco do papel da alfabetização midiática que a gente pode fazer até com as crianças. Pode ir passando aí os slides. Passa mais um. Essa daqui é a imprensa jovem na cidade, os projetos. Na moeda é a pergunta. E a pergunta, para aí, para aí, volta ali um pouquinho. Saci Pererê tem 2 pernas, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não! Então tá, vamos ver o que vocês falam sobre isso lá. Legal, legal. Bote o vídeo lá para vocês verem. Passa a próxima aí. Bom dia, meninos e meninas! Vocês estão no nosso jornal. E eu sou o Marcos e eu sou a Nicole. A notícia de hoje são fake news, que são notícias falsas. Fake news é notícias falsas, que podem prejudicar todas as pessoas ou uma pessoa. Por exemplo, o Saci Pererê tem 2 pernas. Se essa notícia espalhar, será uma fake news. Todos nós sabemos que o Saci Pererê tem uma perna só. Nós temos que pesquisar nos livros, na televisão, e no jornal e nas pessoas, para descobrir a verdade. Principalmente, a gente suspeita que uma notícia é falsa. Vamos falar vacinação. E tem muita gente falando que não é para tomar. Isso é fake news. Vou chamar nossa amiga
da Paloma para falar um pouquinho desse assunto. Olá, pessoal, hoje eu estou com a professora Marili e ela vai falar um pouco sobre vacinação e fake news. Gente, a vacinação não é brincadeira. Nós temos que procurar as informações nos lugares corretos, como o site do Ministério da Saúde, nos postos de saúde, com os nossos médicos, pessoas competentes. Nós não podemos estar caindo no fake news. Muito obrigada, professora Marili. Voltamos pessoal aí no estúdio. Obrigado, Paloma. Vamos sempre pesquisar e descobrir a verdade. Ficamos por aqui. Até a próxima e tchau! Aí é só volta aqui para a câmera. E eu entendo que esse processo, pode tirar a apresentação, por favor? Que esse processo de empoderar as crianças e os adolescentes, ele tem um papel que é antes disso, que é a formação de professores. Então, se a gente quer, de fato, fazer uma mudança na cultura da escola, a gente precisa formar os professores. Kátia, você disse muito bem o papel que a gente tem que ter em relação à formação dos professores, né, e que as universidades não preparam esses professores para estar com eles. Eu não estou falando nem com a escola, mas com eles, com os estudantes, né? Talvez aí o papel que nós temos feito aí ao longo dos últimos 10 anos, isso se precedeu, inclusive, com 4 anos da formação Educom Ponto Rádio, depois 10 anos que a gente tem um pouco mais formando professores com várias, né, linguagens, né? É justamente para poder mudar essa cultura e mostrar que o estudante ele precisa ser centro desse processo. Ele precisa ter voz, claro que tem voz, o aluno tem voz, mas ele precisa de potência para poder coar as suas vozes e acolhida às suas ideias. Porque veja como essas crianças resolveram o problema de fake news no seu território, onde os pais tiraram eles da vacinação porque estavam ouvindo orientação de terceiros, e esse papel da criança poder produzir um audiovisual e colocar no grupo de WhatsApp mudou a relação da vacinação com os filhos, porque os pais passaram a acreditar nas crianças. Então, mais do que falar sobre fake news, desinformação, e agora tem aí novo... desculpa, agora esqueci outro termo. Terraplanismo. Esses termos que é muito do jornalismo, que o que eu falo do pedagogês, né? O pedagogês sim. Fala muito com o professor com o professor, é uma coisa de louco. O jornalista também tem os seus jeitos de falar. A gente tem que colocar uma figura no meio, que é o estudante. Aí a gente vai se sentir obrigado a poder falar com eles, acolher eles e ouvir as ideias dele. Então, eu acho que a ideia do encontro, que é para falar de fake news, a gente mostrou na prática que também está na mão deles aí essa mudança, né? E o combate desse problema, que é um problema não nosso, mas um problema do mundo. Sim, obrigado aí. Sem dúvida. A gente agradece muito a participação de vocês hoje. É fantástico ouvir projetos tão relevantes e que transformem o currículo em verdadeiro currículo pós-crítico, trabalhando com as diversidades, trabalhando com as vozes dos estudantes, tornando a coisa dialógica, não um currículo prescrito, já estabelecido, mas um currículo que se constrói na própria prática educativa, né? Então, intencionalidade, a gente está falando desde do primeiro webinar que nós fizemos, a gente fala de currículo, planejamento, avaliação, repensar o caminhar, trazer as vozes de todos para compor essa estrutura tão rica e tão preciosa que a gente chama de currículo, né? E que a escola se fortaleça a partir daí. O nosso papel tem sido esse, trazer discussões, trazer projetos relevantes, e hoje a gente está muito satisfeito e muito feliz
em ter essa equipe aqui tão coesa e que traz um trabalho relevante para dividir com os outros professores, para a gente pensar a escola para além das estruturas tradicionais. Essa é uma escola onde todos têm voz, né? Então, eu agradeço. Hoje a gente está com o tempo bem curtinho, bem apertadinho. A gente tem tempo para uma fala. Se alguém quiser fazer uma finalização, uma fala aí, dá tempo. A gente tem 3 minutos. Então, Guilherme, Gregory, Nicole, Adriana, Carlos, se vocês quiserem falar. Andréa pôs aí a pesquisa da gente. Não esqueçam, a gente sempre traz os temas que vocês pedem. Por isso, por favor, preencham o nosso formulário. Quem quer falar, meninos? Eu posso? Ok. Professora, pode ir, professora. Pode ir. Quem? Vai, Adriana, você. Ele te deu a vez. Eu quero só dar uma palavra de agradecimento. Agradecer pela oportunidade, né? Aproveitar esse espaço e agradecer também aos meus alunos, né? Porque sem eles o projeto não aconteceria, sem o comprometimento deles, né? Nada disso seria possível. Quero agradecer muito ao Carlos, que também, se não fosse por ele, nós não teríamos tido a oportunidade nem de conhecer esse projeto, não é mesmo? Muito obrigada, Carlos, pela parceria de sempre. Obrigada por não desistir da educomunicação, né? A gente sabe que, embora seja um projeto incrível, de aprendizagens muito significativas, ainda há alguns percalços, mas que você passa por cima deles. E queria deixar aqui registrado que o seu amor pela educomunicação ele passa para a gente. E é por isso que eu sou muito feliz mesmo de ter me encontrado profissionalmente nessa vertente. Aqui fica o meu agradecimento a vocês. Muito obrigada. Eu não quero falar por último, porque se eu falar por último, eu sou dono da festa. Então, os estudantes falam por último. Quem fala primeiro e quem fala por último, normalmente é o dono do negócio. Eu não como tá bom. Eu queria que os estudantes falassem, mas eu queria já agora agradecer, né? Esse espaço sempre é um espaço de empoderamento, de se colocar. Não é fácil fazer esse projeto, a educomunicação na rede municipal de ensino. Temos muitos brilhos de projetos, mas não é fácil. A gente está aí em vias de participar, de ter um processo eleitoral aí, futuro. A gente está trabalhando para poder colocar o nosso pauta para andar e espero que no próximo governo também tenha projetos de educomunicação. Seja comigo ou semigo, né? Seguimos junto aí, a educomunicação é uma política pública. E, esse menino aqui é o Cícero Ivanilson, que foi do Imprensa Jovem, e hoje é quase professor. Então, olha que legal, a gente inspirou um menino que estava lá largado na periferia, né? E se transformou numa pérola. Então, viva o professor, viva todos nós, e se cuidem todo mundo, e viva o estudante. O estudante tem voz. Carlos Alberto. Alô? Oi. Posso falar um minutinho? Um minutinho. Eu gostei muito desse menino Gregory. Tá? Gostaria que ele fosse meu aluno. Eu dei aula no ensino médio por 28 anos. Muito obrigado, senhor. Né? Eu gosto de gente, né? Eu já tive vários que se transformaram em advogados, médicos, e deveras não tinham a mínima condição. Eu gostei muito dessa live por outro motivo. Tem mais alunos do que professores. Se você observar bem, nós temos 28 participantes. E a maioria são alunos. Alunos que sabem, que querem, que têm alguma vontade. E é isso que vai fazer a modificação do nosso país. Fazer uma transformação. Tá? Eu adorei mesmo. Muito obrigado. A gente dá o nosso melhor mesmo para conseguir chegar a esse patamar. Ótima. Muito obrigada, Watson, pelo seu depoimento. A gente queria finalizar. A gente tem um minutinho, se a gente puder, os meninos se despedirem aí. Eu primeiramente queria agradecer... pode ir, Nicole, desculpa. Vai, Nicole.
Rapidinho. Eu quero dar meu muito obrigada ao Carlos, à professora Adriana, e falar uma frase que eu vou levar para a vida. Que é: a gente sai do Imprensa Jovem, mas o Imprensa Jovem nunca sai da gente. Muito bem, obrigada. Nicole. Muito bom, hein? Muito bom. Senhor Guilherme, por favor, sua voz. Queria agradecer a oportunidade da live, obrigado ao professor Carlos, à professora Adriana por terem influenciado na minha vida, e eu finalizo essa minha fala com uma frase que está marcada para mim, que o jovem não é o futuro, ele é o presente, e que a gente tem a obrigação de empoderar o jovem da nova geração, que eles sim vão salvar o país atual e o futuro. Obrigado, gente. Obrigada, Guilherme. Bom, Gregory? Só queria agradecer por toda a fala, por tudo que vocês me proporcionaram. Senhor Carlos, não estaria aqui se não fosse por você. Professora Adriana, muito obrigado por ser uma das minhas melhores amigas atualmente e na época, claro. E uma frase para terminar, que ela nos disse no último dia de imprensa: uma vez imprensa jovem, sempre imprensa jovem. Muito bem, muito bem. Valeu, gente. Tenha um bom dia. Não esqueçam de responder a nossa avaliação, porque é ali que a gente pega os temas para poder desenhar as trilhas com vocês, e é ali que a gente avalia a pertinência das nossas agendas, no nosso cronograma. Carlos, você ficou para o fim, então, né? Não, já falei já. Você já falou? Então o fim é para mim. Eu falei antes, para não ser dono, aí deixei eles falarem. Então eu vou só agradecer a todos vocês. É muito relevante a presença de todos aqui nos nossos webinários da Digital House Schools. A gente fica bem feliz com essa temática e ter jovens estudantes discutindo com a gente um tema tão relevante. Aprendemos muito com vocês. Muito obrigada, boa noite a todos, fiquem bem. Boa noite a todos, viu? Boa noite, valeu, gente. Boa noite, tchau. 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 Boa noite, pessoal, tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Parabéns, boa noite, sempre assim. Tchau, gente, beijão. Tchau, Gregório. Tô te seguindo, tchau, Roberta. Hein? Beijão. Muito obrigado, a senhora também. Tchau, moça. Gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, Kátia. viu, Kátia, pela Tchau, Andréia. É nóis. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Tchau. Ó, tá no meu Facebook também, além do Facebook.